Oi, gente. Boa tarde, todo mundo. Primeira coisa que eu queria pedir, vocês que estão aí, vem mais perto pra cá. A gente deixou um lugarzinho assim meio redondinho. Vem pra cá pra gente ficar mais pertinho. Isso. Ó, aqui tem lugar também, tá bom? Vem pertinho. Gente, boa tarde. Sejam bem-vindas à primeira versão, né, do Florescer Talks. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem esse momento que a gente pensou com tanto amor e carinho para que a gente possa conversar, para que a gente possa falar sobre assuntos que nos permeiam, né? Todo mundo mulher aqui, então todo mundo tem uma experiência em comum, que é ser mulher. Então, que oportunidade, que privilégio é o nosso de poder estar aqui com pessoas tão bonitas, né, gente? Que mulher é bonita, né? Pelo amor de Deus, se tivesse Desculpa. Mas assim, tadinho, os meninos que tá tudo trabalhando. Mas assim, que privilégio a gente estar aqui só em mulheres para conversar sobre o que é ser mulher, para conversar sobre como nos vemos como mulher, como Jesus nos enxerga como mulher. Então espero que vocês aproveitem, sintam-se à vontade, sintam-se em casa. O objetivo aqui é um bate-papo. Então, assim, não é a gente fala e vocês escutam, a gente conversa, a gente constrói, todo mundo junto, tá bom? Então é isso, espero que vocês aproveitem. Amo vocês já. Gente, senta aqui perto, tá bom? Boa tarde, sejam bem-vindas. E é isso. Obrigada, galera. Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Vocês estão tão bonitas. Vamos orar. A gente gosta de orar para começar, né? Vamos agradecer Jesus. Jesus, nós te agradecemos por esse dia tão precioso. Por esse momento em comunidade que nós podemos chegar mais perto umas das outras e nos lembrar que nós não estamos sozinhas, Jesus. Que nós temos irmãs ao nosso lado para chorar com a gente, para sorrir com a gente, para viver com a gente o teu evangelho, a tua graça. Nós te agradecemos e pedimos que você também fique à vontade em nosso meio, que nós possamos ver você umas nas outras, nas histórias umas das outras, e possamos aprender cada dia mais a amar como você amou, Jesus. Nós te agradecemos, muito obrigada. Em teu nome, amém. Gente, vocês podem ficar à vontade. Como a Gigi falou, né? O primeiro dia, primeira edição desse formato que a gente pensou com tanto carinho para reunir mulheres que estão aqui, que vêm aqui muitas vezes sozinhas ou conhecendo poucas pessoas. O nosso maior desejo é que, de verdade, aqui a gente possa sim conversar, possa falar de Jesus, mas também que você conheça pessoas, que você conheça mulheres que caminhem com você, que sejam amigas espirituais, amigas dessa jornada. E a nossa ideia mesmo com o Florescer Talks é bater papo, né? A gente sabe que talvez nem todas se sintam confortáveis nesse primeiro momento para falar, para se expor, para compartilhar, mas é viabilizar esse ambiente, essa possibilidade, essa porta para você se conectar com as mulheres da comunidade, para você ouvir histórias de mulheres da comunidade. Aqui você vai conhecer mulheres que muitas vezes estão ao seu lado e talvez você nunca perguntou o nome dela, nunca disse o seu. Você nunca poderia conhecer talvez um pouquinho, né, da história dela, porque a gente tem tantas histórias, né? Não vai caber aqui, mas uma porção que seja dessas experiências que são únicas, mas que ao mesmo tempo que são únicas, que passam pela singularidade de cada uma, são aquelas histórias que a gente pode se sentir abraçado e pensar, eu também já vivi isso. São únicas, mas são compartilhadas muitas vezes. De você ouvir uma mulher falando e pensar, eu também. Eu sei o que ela está falando, eu sei o que ela sentiu, o que ela está sentindo. E você também olhar para você e pensar, eu achava que era só eu. Eu achava que eu estava sozinha nisso. Mas, uau! Que alívio poder ouvir que eu não estou sozinha nisso, que não sou só eu que passo por isso, e que existe esperança para qualquer que seja o isso da história. Então a gente vai a cada encontro buscar trazer mulheres diferentes,
para compartilhar um pouquinho com a gente, para bater papo. A gente vai estar aqui com mulheres incríveis, conversando um pouquinho, mas vocês se sintam à vontade também, caso vocês queiram compartilhar algo, complementar o que foi dito. Vai ter um momento também que a gente vai abrir para que vocês possam falar, quem quiser compartilhar um pouquinho da sua jornada sobre esse tema, sobre essa conversa. A ideia não é que vocês simplesmente assistam quem está falando aqui na frente. Hoje nós trouxemos algumas mulheres para estar aqui, mas nos próximos serão outras. Quem sabe você que está aqui, né? Ah, mas eu não gosto de falar em público. Uma boa oportunidade, um ambiente intimista para você abrir sua história, que é tão preciosa, às vezes a gente fica privando o mundo de conhecer, né? De curar outras pessoas através delas. Então, eu quero chamar hoje, para sentar aqui nesse sofá com a gente, a Lara, maravilhosa, Lara Almeidinha Meireles. Pode sentar, pode ficar em pé. Aqui é à vontade, não tem nada ensaiado, gente. A gente está aqui espontaneamente, porque essa é justamente a ideia, não ser algo ensaiado, é ser vida na vida, natural, um bate-papo. Quero chamar também a Maruza, maravilhosa, para estar aqui com a gente. Pode sentar. E nós vamos começar, então, esse bate-papo. O nosso tema hoje é Mulheres e o Evangelho. Nós vamos falar um pouquinho sobre as mulheres e o Evangelho, compartilhando um pouquinho da jornada delas. Também vou falar um pouquinho da minha. E vocês também vão estar livres para compartilhar um pouquinho da de vocês, entendendo como a gente se encaixa, né, nessa realidade do Evangelho, sendo mulher. Será que tem alguma diferença? Será que a gente sofre mais, talvez, para encontrar o nosso lugar nesse ambiente? Né? Seja onde for, porque a gente fala Evangelho, a gente só pensa em igreja, né? Mas não, a gente trouxe aqui justamente mulheres diferentes que não estão necessariamente trabalhando na igreja, elas têm seus trabalhos, empreendem, trabalham, estão aí, nas esferas da sociedade. E como elas podem viver, sendo mulheres, o Evangelho, entendendo quem elas são e transbordando para o mundo o amor de Jesus. Né? Então, vou me sentar aqui também. Boa tarde, meninas. Estou me sentindo apresentadora de programa, de TV. Bom, vou pegar aqui meu celular, mas primeiro, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para a gente. Rapidamente, aquele quem sou eu do Orkut que ninguém sabia responder. Essa pergunta é péssima, gente. Eu odeio essa pergunta. Quem é você? Porque eu sou muitas, né? Quem que eu digo que eu sou? Mas a gente vai começar desafiando elas a responder essa pergunta, né? Falar rapidamente um pouquinho de quem você é, se apresentar para a galera aqui. Tanto faz, quem quiser começar. Maruza, você foi escolhida. Boa tarde, gente. Primeiro, eu quero agradecer por estar aqui com vocês, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa história. E também o convite da Família por Amor, que é a minha família, toda a minha transformação começa aqui. Então, eu tenho certeza que vai ser uma tarde maravilhosa para todas vocês. Eu me chamo Maruza, sou mãe de 3 filhos, Júlia, Felipe e Ana Clara. Sou casada há 28 anos e empreendo. Tenho um buffet infantil em São Paulo, um e-commerce, e tenho agora uma nova função que eu trabalho com marketing digital junto com o meu afiliado, que é uma transformação aí que eu venho também para contar para vocês. E o que eu mais tenho certeza assim, do que eu vou poder contribuir aqui é falar da diferença da minha vida quando eu descobri quem eu sou de verdade através dos olhos de Jesus. Eu acho que essa é a grande transformação. Muito bom. Prazer, Maruza. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, novamente aqui, né, na minha casa, depois de um ano um pouco assistindo no virtual. É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Lara Almeidinha Meireles, e é Almeidinha mesmo, não é um apelido, quero deixar claro já desde já. Muito fofinha. Não é um apelido, mas é Pequena Almeida, né, Almeidinha mesmo. Bom, eu tenho 27 anos, sou casada há 3 anos com o Gabriel, acho que alguns conhecem aqui. Sou médica,
Vou ser especialista em cardiologia em breve nos Estados Unidos. E... Chique. Isso, acho que é isso. A Lara ficou um tempo morando fora e ela voltou, a gente já escalou ela, que volta aqui antes que você vá de novo. Que ela vai de Bom, novo. é um prazer estar aqui. Espero aprender bastante com vocês e compartilhar também um pouquinho da minha experiência. Muito bom. Separei algumas perguntinhas aqui para a gente começar, mas vocês se sintam à vontade. Eu vou fazer, aí se as duas quiserem responder, para a gente seguindo a mesma lógica. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a relação de vocês com o Evangelho. Quando vocês conheceram Jesus? Há quanto tempo vocês vêm nessa caminhada? O que mudou desde que conheceu, mas aí descobriu que não era bem assim? O que mudou em vocês ter conhecido o Evangelho e como isso ajudou vocês a descobrir quem vocês são? Que é justamente o que a Maruza falou, né? Cara, quando eu peguei os olhos de Jesus para olhar para mim, a minha vida mudou. E esse é o convite do Evangelho, né? Pegue emprestado os olhos de Jesus, justamente. Então, compartilhem um pouco dessa jornada com Jesus. A gente sabe que é eterna, progressiva, mas o pouquinho que vocês puderam experimentar até aqui, resumidamente, como foi? Para você ver que Ela o tá sozinha, né? está entre as duas. Você começa. Fica à vontade, você gente, respire. Bom, a minha história, eu venho de uma família extremamente católica, uma avó assim, bem fervorosa no catolicismo, mas eu nunca me identifiquei. Então, fui aquela criança que fiz catecismo, tudo, mas se você me perguntasse qualquer coisa sobre Jesus, acho que eu não saberia falar nada. Eu acho que é o lance da identificação mesmo, tá? E aí, depois vim na minha fase de adolescente, estudante, tudo mais, e nunca procurei nenhuma igreja, nunca, assim. Depois que eu sou mineira, eu sou de Uberaba, então, quando eu... Minha família também é de lá. Duas mineiras, gente, coincidentemente. Uma conterrânea já. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei em São Paulo, a minha filha tinha que fazer um trabalho na escola que tinha que falar sobre religião. E aí eu e meu marido, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, e agora? Porque a gente não frequentava nada, só trabalho e casa. E aí o que a gente fez? A gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer todas as religiões. E a gente foi fazer uma via sacra, assim, por todas. Acabou que a gente não definiu nada. A gente foi na missa para ela conhecer a missa. Falou assim, já que as duas famílias vieram do catolicismo, vamos na missa. Fomos na missa para ela conhecer o que significava a missa, tudo mais. Fizemos o trabalho com ela. Beleza, fechou. Passou um bom tempo, eu estava no trabalho. E aí eu estava numa fase assim, com bastante atrito em casa com o meu esposo. E eu desabafei com uma amiga minha lá do trabalho. E aí ela virou para mim e falou assim, Maruza, eu pertenço a uma igreja que eu acho bacana você ir. Ela é super pequena, bem família, tal. Eu acho que vai te fazer bem. Eu falei, tá bom, entrei para um ouvido e só para o outro. Eu sou biomédica, não falei. A minha primeira profissão é biomedicina, então eu fazia cirurgias em vários hospitais. Estava fazendo cirurgia num hospital em São Paulo, saí do hospital, sabe quando você pega o carro e sai sem rumo, sem destino, sem pensar, porque você precisava, dar uma respirada antes de chegar em casa? Era eu. E aí não sei, sei, o Espírito Santo provavelmente deu um sopro aqui no meu ouvido e falou, vai. Fui, cheguei lá, parecia que tudo era para mim. Palavra, tudo, fui super bem recebida e comecei a minha história com Jesus. Passou um ano, a minha mãe descobriu que ela tinha leucemia, e aí eu sempre fui aquela criança, adolescente, jovem, que não aceitava a morte de forma alguma, mas de forma alguma. E com a doença da minha mãe, eu me vi uma fortaleza que eu
não sei nem descrever para vocês como foi isso. Então, eu passei por todo o processo da leucemia, o transplante, tudo muito forte. Então, aqui começa a minha história com Jesus. Porém, como se diz, eu não tinha ainda a intimidade, eu não tinha ainda o conhecimento do que realmente era o olhar de Jesus, a singularidade de cada uma de nós. E isso eu descobri quando mudei para o ABC, né? Eu moro em Santo André hoje, e aí a minha filha estava numa balada, que inclusive é a criança de 5 anos que precisava fazer um trabalho na escola de religião. Ela, zero religião, um amigo chegou perto dela, começou a falar de Deus, e ela virou e falou assim, cara, a gente está numa balada, sério mesmo que você vai ficar falando de Deus? Ele, falando, e ela despertou curiosidade e falou assim, tá bom, vou conhecer a sua igreja. E ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu conheci um amigo meu que ele falou que vamos numa igreja? Era o dia que a Por Amor estava inaugurando aqui. Gente, a fila, alguém é dessa época? A fila. Parecia que era um show, é verdade. Exatamente. Eu virei para ela e falei assim, Júlia, essa fila eu só vi quando eu fui no show do U2. Eu nunca tinha visto essa fila para ir em igreja. Aí eu falei, você tem certeza que a gente está no lugar certo? A gente estava quadras daqui, tá? Aí chegou um menino super educado e falou, gente, é o seguinte, lotou. Aí eu virei para ela e falei, a gente ficou horas na fila. Lotou uma igreja, né? Lotou, não vai ter mais. Se vocês puderem aguardar, a gente decidiu realizar mais uma celebração depois. Falei, tá bom, a gente vai aguardar. Só que a gente não tinha comido nada assim no café da tarde. Eu falei, bom, vamos no shopping, a gente come alguma coisa e volta. Quando a gente voltou, a fila estava de novo lá no fim do mundo. E aí eu falei para ela, vamos tentar, né? Nós fomos as últimas a entrar. A gente ficou lá no fundo, em pé, porque não tinha condições nenhuma de sentar, a igreja estava lotada. Chegou, quando a gente começou, nem eu nem ela não sabia, né? Aí eu virei para ela e falei assim, quem que será o pastor? Você conhece? Não conheço. Tá. Aí entra o Vitor. A gente achou que era o quê? Alguém para dar um recado. Aí eu virei para ela e falei assim, nossa, que menino feliz. E eu estava no momento eu já tinha passado para o momento de empresária no buffet. E eu estava no momento que hoje eu tenho certeza, eu estava depressiva. Por quê? Porque eu não queria ir mais para o buffet. E eu amava o buffet. Eu sempre gostei muito do buffet. Então, assim, eu não saía de casa. Eu só virava para o meu esposo e falava assim, não, as meninas resolvem. Eu só jogava para as gerentes. Eu não queria mais participar de nada. Então, quando eu vim, provavelmente, a minha filha até me chamou por esse motivo. Ela sabia que eu não estava bem. E juro, a alegria e o amor do Vitor, assim, me tocou de uma forma que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca. E eu me senti muito bem aqui. A outra igreja, para vocês terem uma noção, eu chorava muito. Porque toda a palavra era para mim. Aqui eu não chorei. Eu saí daqui, tipo, feliz, parecendo que eu era outra pessoa. E aí começou toda a minha história de conhecer, de olhar como Jesus olha. Sempre, eu não esqueço uma pregação que ele falou assim, sempre quando você tiver qualquer dúvida, pensa, o que Jesus faria? Se fosse, você está com dúvida com qualquer coisa na sua vida, como Jesus lidaria com essa situação? E aí eu comecei muito esse exercício em tudo, na minha casa, na empresa, com amigos, porque eu estava num momento que realmente eu me afastei de todo mundo, assim, todo mundo. Aqui eu voltei a aprender a amar as pessoas, fiz amizades assim que eu vou levar para o resto da minha vida e com certeza eu sou uma nova pessoa e sei quem eu sou hoje. Com certeza o Vitor foi o instrumento que começou toda a história. Aí eu tenho a tia Soraya, tia Laurinha,
Gi, a família toda, gente, todo mundo, essa coisa linda aqui. Thaís, você não tem noção o que o seu louvor já fez por mim. Aí me emociono, mas realmente, você foi muitas vezes o que me deu força. Muito bom. Bom, o que falar depois dessa história maravilhosa? Tava tentando lembrar, assim, quando foi meu primeiro encontro com Jesus, né? Quando eu era pequena, eu nunca tive uma família que frequentava muito igreja, né? Meu pai foi de várias religiões. Então, eu lembro que quando eu era pequena, acho que uns 4, 5 anos, eu participava muito do sopão que meu pai fazia no espiritismo, né? Então, a gente entregava, fazia bastante doações. Então, eu sempre estava envolvida nisso. Mas foi entrando na adolescência, meu pai conheceu Jesus, né? Enfim, começou a andar nesse caminho do Senhor maravilhoso. E só que na adolescência, quem nunca, né? Não quer ir muito na igreja, né? Tem coisas que são mais interessantes, né? Era isso que passava na minha cabeça. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho uma família de Uberaba. Amo mineiros. Você é de Campo Grande também? Aqui é o lugar do eu também, gente. Eu sou natural de Campo Grande e vim para São Paulo, né, com 17 para fazer faculdade. Então, eu lembro que meu pai, por muitas vezes, insistia e me apresentava Jesus, mas eu não sei, sabe? Quando parece uma coisa muito, vamos comigo e tal, você fica, não, um dia eu vou. Aí eu falava, tem vou que ver e estudar. te aviso. Vou ver e te aviso. Ou eu chegava logo do almoço, no domingo, eu esperava até o último para dormir perto do horário de ir para a igreja, mas não ter que ir. Eram várias as desculpas, né? Mas eu acho que, silenciosamente, o Espírito Santo, ele vai te atraindo, ele vai fazendo com que você se apaixone, né? E eu lembro que um dia, do nada, eu falei, não, eu quero ir com você. Meu pai falou, vamos numa igreja nova, que é de um amigo meu, vamos, eu quero que você vá comigo, eu não quero ir sozinho. Eu falei, vamos. E nessa eu fui, e a forma como Jesus foi apresentado aquele dia, eu tinha 16 anos, a forma como ele foi apresentado de uma forma tão doce, tão apaixonante, assim, eu senti tanto amor naquele dia. Eu chorei a ministração inteira e, no final, só eu fui no apelo. A igreja era enorme e eu fui a única... Gente, assim, quando ele falou, alguém quer entregar... Gente, eu só pulei e fui lá para frente. Meu pai chorava, porque não precisou falar nada. Eu chorava e foi ali que eu lembro perfeitamente, assim, entregando minha vida para o Senhor, falando, não, Deus, eu quero caminhar ao seu lado. E eu quero te conhecer. Depois disso, eu cheguei a tentar ir um pouco na igreja do meu pai, mas eu não gostava muito, né? Era presbiteriana, não sei lá, não encaixava bem com o pessoal de lá. E eu acabei parando de ir, me dediquei, né, para passar no vestibular, tudo, mas sempre com aquele desejo de eu quero conhecer o Senhor, eu sei que o Senhor está aí, o Senhor tem um relacionamento, o Senhor não é... Porque a vida inteira eu sabia, Deus existe, acredito em Deus, né, mas era aquele negócio, como às vezes todo brasileiro se considera católico e nunca vai na igreja, então assim, eu me considerava, perguntava, eu sou católica, mas nunca ia na igreja, sabia que existe um Deus, etc. E quando eu vim para São Paulo... Mas eu acho que eu fui bem na graça já, logo direto. Porque eu falei para Deus, Deus, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor é meu pai. E como pai, o Senhor é um pai detalhista. Então, vamos com detalhes aqui, ó. Falava, eu fiz Unicid aqui em São Paulo, e a gente estava atrás de um lugar para me hospedar. Não hospedar não, para eu morar, né? E eu não queria morar, porque na época minha faculdade era na Zona Leste, meus pais não queriam que eu morasse sozinha lá, queria que eu morasse em outra região, e a gente não estava achando lugar. Eu falei, Deus, o Senhor é um pai de amor, eu sei que o Senhor me ama, então o Senhor, aquilo que é importante para mim é importante para o Senhor também. Falei, então eu quero um apartamento de um quarto, que tenha próximo uma academia, uma padaria, um supermercado, um salão, e eu não... Fez a listinha. Eu juro que eu fiz, eu estou falando aqui, mas eu juro que eu fiz. E ele falei, não quero ir sozinha para a faculdade e eu quero conhecer o Senhor de uma forma única. Assim, eu sei que o Senhor tem relacionamento para mim. Porque até então tudo era muito superficial. E logo que eu mudei, 2 semanas depois eu fiz essa oração, mas assim, a oração que eu fiquei pedindo, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor tem isso para mim. Aconteceu. 1 semana depois, minha mãe recebeu um telefonema de um amigo, não sei o quê, tem um apartamento de um quarto em tal bairro, não sei o quê. Eu falei, é meu apartamento. Minha mãe... Paulo, a Lara está falando que é de Deus. Eu falava, é de Deus, vai ser para mim. Chegamos lá, era no preço que meu pai queria, na esquina.
uma academia, uma padaria, um salão, um mercado. Parecia até que era brincadeira. Exatamente essas coisas. E aí eu falava, e ainda por cima, uma menina da minha sala, a gente estudava na Zona Leste, o apartamento era em Higienópolis, da minha sala, que entrou comigo, morava nesse prédio e a gente não ia sozinha. Aí eu falava que eu não queria ir sozinha para a faculdade. E aí faltava o famoso lugar onde eu vou conhecer o Senhor, né? Assim, ter relacionamento. E fiquei. Mas aí, você começa a ir nas festas da faculdade, começa aquela coisa. Teve um dia que eu cheguei em casa e eu falei, puxa, Espírito Santo, o Senhor concedeu todas as coisas que são materiais, assim, né? Eu quero conhecer o Senhor. E a parte principal? Naquele dia eu estava limpando a casa, eu ouvi um louvor que eu conhecia. Eu falei, gente, mas pera, tá vindo daqui perto. Aí eu desci no prédio, comecei a olhar, falei, porteiro, você está ouvindo esse louvor? Ele, não. Eu falei, não, estou ouvindo sim, não estou louca. E eu comecei a procurar, falei, acho que deve ser... Aí ele, deve ser alguma igreja aqui no bairro. Eu falei, não. Aí eu subi em casa de novo, ela falou, gente, está vindo do prédio, não é possível. Aí eu fui na piscina, não achava, falei, cara, eu vou de andar em andar. Fui, ainda bem que foi no primeiro, obrigada a Deus. No primeiro andar que eu fui, já foi. Eu cheguei... Tá exatamente embaixo do meu prédio. Eu morava no 25, no 15 estava vindo a música. Eu falei, está tendo alguma coisa aqui dentro. Tinha um monte de mulher conversando, o povo cantando. Falei, é uma célula aqui, alguma coisa. Aí eu falei, será que eu bato? Fiquei com vergonha, subi pro meu prédio de novo, fiquei esperando a música acabar. E logo que acabou a música, eu interfonei lá. Falei, oi, tudo bem? Prazer. Vai demorar para acabar isso que está acontecendo aí? Não sei o quê. Meu nome é Lara, sou vizinha. Ela, vai demorar sim. Eu falei, posso participar? Pode. Quando eu fui, nossa, mas a primeira pessoa que já pegou para orar por mim, já chorei, já falou minha vida inteira. Que isso? E assim, eu fui muito marcada, né? Assim, desde o começo da minha caminhada com o Senhor, eu fui muito marcada pelo amor. Então, eu já conheci o Senhor de uma forma amorosa, de uma forma gracista, e veio de encontro com tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, de cuidado, né? Porque eu sempre... e com a minha profissão, né, por eu sempre voltar para o cuidar das pessoas, esse cuidado que eu recebi de Deus inicial e, enfim, todos os dias veio sempre de muito encontro com aquilo que eu vivo, né? Então, se tornou uma fácil demonstração de pôr para fora o que eu me alimento dele. Então, foi isso. Foi assim que começou a minha caminhada com o Senhor. Muito bom. E... Palmas. E para vocês duas, assim, sendo mulheres, em algum momento dessa jornada, vocês se sentiram diminuídas, e não apenas no ambiente religioso ou envolvendo o evangelho, mas no geral, assim, em algum momento vocês se sentiram diminuídas, e como o evangelho ajudou vocês a lidar com isso e a entender o papel de vocês, o lugar de vocês na sociedade, na vida, como o evangelho trouxe provisão para vocês, se em algum momento isso aconteceu, para vocês lidarem com isso. Sim, com certeza. Eu acho que o meu primeiro momento foi como biomédica. É um ambiente que, dentro do centro cirúrgico, por mais que tenha as enfermeiras, instrumentadoras, médicas e tudo mais, Gente, eu tenho 45 anos, então eu estou falando de uma vivência quando eu tinha 21, tá? Mas era muito mais médicos do que médica. Eu não sei como é hoje. Ainda a mulherada já está conquistando. Mas eram pouquíssimas médicas. E o meu trabalho era na área de ortopedia. Então, ortopedia era praticamente só homens. E o meu papel era auxiliar esses médicos com o material, porque eu trabalhei numa empresa que tinha materiais cirúrgicos para a área de ortopedia, e era artroscopia, e tinha acabado de chegar no Brasil. Então, a gente tinha que auxiliar eles nesses equipamentos. E era muito ruim quando a gente via que, por ser mulher, a gente praticamente não tinha direito. Só que na hora que acontecia qualquer problema, aí a gente era acionada. Então, assim, ia começar a cirurgia, não precisa, pode deixar, eu sei. Mas aí, a hora que dava qualquer problema, você consegue vir aqui? E aí eu lembro que eu respirava muito fundo, sabe? E falava assim, Deus, e isso foi mudando. Na minha
trajetória de empresária, a mesma coisa. Quando eu decidi, eu fiquei como biomédica mais ou menos uns 5 anos. Saí e por conta da minha filha mais velha, eu comecei a ver festa infantil. Era um universo que eu não tinha em Minas. Em Minas as festas eram sempre em casa, com a família, e eu me encantei por esse universo de buffet infantil. E aí eu comecei a me interessar. Quando eu fui atrás, a mesma coisa. Por quê? Porque a mulher também não tinha muito essa coisa do empreendedorismo, né? De ter seu próprio negócio. Meu pai sempre foi empresário. Então, ele virava para mim e falava assim: filha, você não tem noção do que é ser empresária. Todo dia você tem que matar um leão. Vai arrumar alguma coisa na sua área, ter um emprego, todo dia 5, seu salário cai lá bonitinho, você não vai sofrer, né? Mas, assim, alguma coisa estava ali mexendo comigo e eu fui. E, realmente, é difícil, é uma montanha russa. Para quem é empresário sabe, um dia você está super bem, outro dia não está, um mês vende, outro mês não vende. Mas, assim, o que sempre me fortaleceu foi a minha fé. Sabe, assim, a minha fé e a coragem. Eu nunca deixei de ter fé e coragem. Então, dentro desse circuito de empreendedorismo, ele também é um universo muito masculino. Era, né? Hoje não é mais, graças a Deus. Mas era um universo muito masculino. Então, quando você ia pedir uma ajuda, por exemplo, num Sebrae, eram pouquíssimas mulheres. E, normalmente, os homens sempre também faziam um pouco, sabe, de caso. Assim, quando você ia espanar uma dor, aquelas piadas, tipo assim, se você estivesse em casa cuidando dos seus filhos, você não estava passando por isso. Se você estivesse lavando uma roupa, sabe, bem piadas ridículas, assim. Eu já escutei muito isso. Mas eu, sinceramente, nunca dei muito ouvido, assim, pro que falam. Eu sigo muito o meu coração, a minha vontade ali de querer fazer o melhor. Eu acho que eu tenho muito dentro de mim, eu vejo até hoje. Provavelmente o meu propósito é com jovens, porque onde eu caio, eu lido com jovens. Então, o buffet, você tem a parte do pessoal mais velho, mas a maioria de um buffet são os monitores. Se eu tenho uma equipe de 42 pessoas, 25, 20 são monitores, aí são os adolescentes. Então, eu percebi que todos os meus trabalhos, inclusive o que eu estou atual, é lidando com adolescente. Então, eu acho que é justamente esse meio, essa juventude, me ensinou muito a enfrentar esses desafios e cada vez mais me renovar e mostrar também para eles, porque, querendo ou não, é uma juventude que é muito ansiosa. Eu brinco com eles que, assim, eles desistem muito fácil de tudo, então eu mostro para eles que, assim, desistir não existe. Você tem que seguir firme se você tem certeza que é o que você quer. Mas hoje eu acredito que está bem menos essa dificuldade de você lidar no mundo como mulher. Assim, eu pelo menos estou enxergando isso cada vez melhor. Não sei a Larinha. Concordo. Bom, acho que na minha área existe sim, mesmo que de uma forma discreta muitas vezes, né? Existe essa diferença entre homem e mulher. Claro que existem especialidades que a gente tem muito mais homem, né? Inclusive a especialidade que eu quero, cardiologia intervencionista, esse estágio que eu estava fazendo fora era só homem, praticamente. Mas de uma forma sutil, às vezes a gente percebe essa diferença da mulher quando, por exemplo, um paciente chega e aborda você falando: moça, no corredor, você está de jaleco, com crachá, está escrito médico, não sei o que. Ô, moça, vem cá. E se chega um amigo do meu lado, a mesma coisa médica, eles vão falar: oi, doutor.
Tudo bem que eu tenho uma cara de criança, né? Dizem por aí que tudo bem. Eu falo, tudo bem, eu dou um desconto. Mas é sempre assim, que às vezes dentro da sala... E eu, assim, eu zero me importo. Não tenho isso, tem que me chamar... Não. Zero desapego aí, eu sou muito desapegada a isso mesmo. Mas nessas horas a gente fica pensando, nossa, por que com o homem chama de doutor e com a mulher fala moça, né, algo do tipo. Então são coisas que às vezes a pessoa nem percebe, né, mas já está muito sutil e enraizado na sociedade. E eu acho que também a forma como as pessoas têm facilidade em ofender mais rápido mulher, né. Então eu já vivi várias experiências no pronto-socorro e em alguns lugares que eu já trabalhei, onde os pacientes foram totalmente deselegantes mesmo, de desrespeitar, falar palavras de baixo calão mesmo e dar de dedo na sua cara e você... Oh, meu Deus, será que eu vou apanhar aqui hoje? Você fica naquela... sem saber o que fazer, assim. Tem alguns hospitais que fazem até já uma rota de fuga, assim, dentro do consultório, né, para você ficar perto da porta. Mas e isso geralmente não acontece com o homem, né? Então você fica assim, pode ser que eu percebo isso, né? Mas não é uma coisa que, vou te falar, me machuca ou eu, sabe, me importe com isso, porque até você me perguntou esse dia, eu falei, gente, mas eu não sei se eu me importo, assim, com a forma que isso quando acontece comigo. Eu fico chateada no momento, me questiono sim, sabe? Tipo, será que se fosse um homem aqui no meu lugar estaria passando por isso? Porque os meus colegas, eles não passaram por coisas semelhantes que eu e outras colegas médicas já passamos, assim, de ofensa e tudo mais. E a gente não tem muito o que fazer, né? Primeiro que nem se eu fosse homem eu responderia na mesma linguagem, mas eu acho que eles podem, sei lá, às vezes podem ver a gente de uma forma mais frágil e tudo bem, sabe? Né? Devolver e ser... Enfim, mas eu ainda acho que isso fala mais sobre a pessoa do que sobre para quem ele está falando, né? Então, e eu acho que justamente eu conseguir lidar e continuar trabalhando, porque, gente, eu vou falar para vocês, quando isso acontece no início de um plantão, acaba. Sim, você fica muito triste. No momento que você está com toda a disposição, todos os dias, eu tento estar, o meu último paciente, meus amigos até falam, Lara, eu quero ter a sua energia, porque meu último paciente do dia, eu quero que receba de mim a mesma alegria e o mesmo cuidado que o primeiro. Então, você fica muito mal quando você está dando o seu melhor e a pessoa despeja um monte de coisa que você fica, né? Mas eu acho que nisso o evangelho realmente me ajuda, né? De saber que realmente se a pessoa está se ela está me ofendendo, ela não está bem. Falamos até sobre isso no Dois ou Mais foi sobre... Essa pessoa ela não está bem, porque quem está muito feliz e quem está transbordando alegria, ela não ofende o outro, né? Ninguém é intencional ruim com outra pessoa. Então, eu acho que quando a gente para pensar na ótica do outro, né, essa compaixão da gente se colocar no local do outro e pensar dessa forma, a gente começa a relevar, assim. Acho que por isso que às vezes eu não me ofendo tanto, as pessoas falam, quer tomar uma água, dar uma pausa? Não, eu tenho meu momento que eu falo, Deus, vamos lá. Limpa aqui, porque a carne dá uma gritadinha, você quer dar Mas, quando a gente começa a enxergar, as coisas vão fluindo melhor. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que minha visão mudou muito, assim, de uns anos para cá, logo que eu me converti, eu ouvia muita gente me falando, assim, né, inicialmente a igreja que eu caminhei e tudo mais, eu ouvia muita gente falando que eu ia ter que largar minha profissão, assim que eu terminasse minha faculdade, que eu ia ser pastora e não sei o quê. E aquilo, gente, sempre me tirava minha paz. Eu falava, Deus, mas tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, desde que eu era um feto, é que eu nasci para cuidar de vidas. Assim, eu sei que a medicina é o local. Só que aí aquilo vinha, e nossa, as pessoas falavam e tudo mais, e eu falava, Deus, mas espera. E por muito tempo eu achei que é espiritual tudo aquilo que a gente faz aqui, assim, no prédio, né, assim, de servir, de estar aqui na frente, não sei o quê. Quando o Espírito Santo falou comigo que é tão espiritual eu estar no hospital cuidando de vidas e amando as pessoas com o meu trabalho, aquele peso saiu completamente, assim, de que, assim, não existe essa divisão do meu trabalho secular, eu estou fazendo algo espiritual quando eu estou orando, lendo a Bíblia e falando de Deus, ou quando eu estou conversando sobre qualquer outro assunto, porque quando qualquer outro assunto eu posso abençoar a vida da pessoa. Nesse estágio agora, tantas pessoas falaram, você tem alguma coisa diferente, você traz um negócio diferente. E aí, nisso, ok, mas eu falei de Jesus para mostrar esse diferente, ou eu simplesmente fui?
né? Eu era eu, né? Deixando Jesus transparecer no agir e tudo mais. Então, eu acho que o Evangelho trouxe muito isso para mim, de mostrar que também não tem essa separação do secular e do espiritual, e que você pode realmente demonstrar Jesus no seu dia a dia. É muito interessante isso, porque a gente aprendeu por muito tempo a dividir as áreas da vida da gente, né? Tipo, você pergunta para a pessoa, você está bem? Minha vida sentimental, ela tá bagunçada. No trabalho, minha vida profissional, eu tô ok. Minha vida cristã, estamos aí, sabe? A gente fragmentou, a gente aprendeu a fragmentar. Mas o Evangelho é justamente um convite para a gente entender a integralidade da vida, né? Que não tem como você ter uma vida cristã e outra vida. A vida cristã, o Evangelho, né, a cosmovisão que a gente carrega, e não é só uma cosmovisão, porque não é só uma ideia, uma informação, mas transforma quem a gente é, faz a gente entender que não é, né, a Lara espiritual, a Maruza espiritual, enfim, porque ela está na igreja ou porque ela está fazendo uma coisa que é considerada mais sagrada que a outra. Mas ela se tornou uma pessoa espiritual, ela é um com Jesus, nós somos uma com Jesus também. Então, tudo que a gente faz, né, carrega essa verdade. E isso é transformador, porque é um peso realmente quando a pessoa acha que precisa fazer algo espiritual. Ela não entendeu ainda que ela é espiritual, e com essa consciência, o que quer que ela faça é espiritual, porque tudo importa, né? E quando a Lara estava falando, é interessante, eu vou trazer, porque também mostra um outro lado da moeda, assim, né? A Lara, no ambiente religioso, ela tinha essa pressão, né? Não, você não vai ser médica, você não vai trabalhar, você vai ser pastora. Como se também não fosse um trabalho, né, gente? Você é pastora, mas você faz o quê da vida? Você trabalha com o quê? Ninguém sabe, né? Mas existe essa pressão no ambiente religioso, tipo assim, todo mundo tem que virar pastor. Todo mundo tem que virar missionário, tem que ir para a África, tem que ir para fora do país, tem que ser enviado, tem que ser, né? A gente convive com isso no ambiente religioso. E, de fato, é lindo. Tem pessoas que são chamadas para isso, que têm uma vocação, uma aptidão para isso. Mas outras não são chamadas para isso, mas elas são tão espirituais, tão importantes naquilo que elas fazem quanto. Porque se todo mundo vai ser missionário, quem vai cuidar dos pacientes que chegam num hospital e dar a esperança do Evangelho de Jesus para eles? Quem vai empreender e mostrar que uma mulher pode sim empreender, ela pode cuidar de jovens, ela pode gerir emoções? Em todas as esferas da sociedade a gente precisa disso. E existe esse lado da pressão, né? Não, tem que largar tudo e viver para a igreja, instituição. Mas, por outro lado, e aí eu trago um pouquinho da minha experiência também, eu até, curiosamente, escrevi sobre isso essa semana. Eu nunca quis fazer outra coisa. As meninas, minhas amigas, eu tinha, 15 anos. Todo mundo queria ser médica, todo mundo queria ser advogada, queria ser modelo, queria fazer um intercâmbio, queria achar um príncipe, casar, queria essas coisas. E perguntava para mim, eu queria pregar, queria ser pastora. Aí vinha aquela, né? Nossa, eu sempre amei escrever e pregar, né? Falar do Evangelho de Jesus de forma escrita e falada. E aí tinha a pressão do outro lado, né? Mas, nossa, aí não dá dinheiro, como é que você vai viver? Você vai morrer de fome, né? E existe, então, sempre existe uma pressão externa, né? As pessoas sempre querem enquadrar a gente. Não, você é médica, mas você tem que ser pastora. Ou então você quer ser pastora, e pastora, eu digo, não é uma função, né? Mas é justamente dedicar a vida para cuidar de pessoas, não fisicamente, né? É da alma das pessoas, é cuidar, apacentar as pessoas mesmo, na vida delas, no chão da realidade delas. Quer pregar o Evangelho? Não, mas isso aí não dá dinheiro, você tem que ter uma profissão. E não que uma coisa invalide a outra, entende? Tipo assim, sou pastora, quero viver na igreja, não posso fazer mais nada, ou então que isso seja mais espiritual, como a gente costuma enxergar, mas percebe como é sempre as pessoas tentando moldar a gente para uma coisa que elas pensam que é o melhor caminho, sendo que nós somos singulares, né? A Lara, ela não queria viver uma vida ministerial. Ela queria viver a vida de Jesus, a vida do Evangelho de Jesus, sendo médica.
E que bênção isso, que sorte isso, que os pacientes que passam por ela têm a chance de provar do Evangelho de Jesus não dentro de um prédio, mas dentro de um lugar que às vezes eles precisam muito mais, né? Porque a gente estava até conversando, a Marusa também vai entender um pouco dessa realidade, e todo mundo talvez já tenha passado por isso, né? De médicos que às vezes olham para a gente como se a gente fosse um objeto, né? Mais um do meu dia aqui, estou cumprindo o meu horário, meu plantão, mas tipo assim, nem olha direito para você, nem fala direito com você. Eu não sou assim. E aí, justamente, você vai lá e encontra uma médica do Evangelho, que ela entende o valor das pessoas, uma biomédica na época, ou agora uma empreendedora, que não está simplesmente buscando o seu sucesso. Tipo assim, tudo é para mim, tudo é para o meu sucesso, tudo se torna degrau da minha jornada, para que eu me torne um case de sucesso. Não. Existe a provisão do Evangelho para viver tudo isso em todas as esferas, seja como médica, como empreendedora, ou dentro de um ambiente considerado religioso, um ambiente de igreja mesmo, sabendo quem você é e não abrindo mão disso. Porque as pessoas vão dizer, não, você precisa ser pastora, Lara, ou Gi, você precisa ser advogada. Eu fiz direito, gente, 5 anos, um peixinho fora d'água. O que eu fiz? Comecei uma célula dentro da faculdade para pregar para os alunos. Fiz a minha pocinha de água dentro da faculdade, assim. Porque é quem a gente é. Entende? Então, eu acho que uma das coisas mais preciosas que talvez a gente tire, vendo essa singularidade das pessoas, um talk assim, com diferentes pessoas falando, é que a gente é única. Então, se existe uma pressão, uma imposição de dentro para fora até mesmo, porque a gente acha que pressão é só de fora para dentro. Mas chega um momento que você ouve tanto essa pressão de fora, que se torna já uma coisa que você mesmo começa a se cobrar. Né? Não, eu tenho que me encaixar nesse negócio aí. Estão falando que eu tenho que fazer isso, estão falando que eu tenho que ser assim. E aí você começa a achar que é verdade. Tipo assim, não, você é advogada mesmo, dá dinheiro, né? É uma vida mais segura, uma vida mais estável. Que eu vou ser pastor de igreja? Vou cuidar de gente? Que isso? Tem aquela vozinha que fala, será que não estão certos? Principalmente quando a gente passa por dificuldades, né? Acho que eles tinham razão. Mas o mundo, ele é um lugar melhor quando as pessoas ousam ser quem elas são, independente do que digam que elas têm que ser. Porque se todo mundo fosse a mesma coisa, que chatice que seria, né? A própria Bíblia diz que o corpo de Cristo é um exemplo perfeito, porque o corpo ele tem diferentes membros. E os diferentes membros eles têm diferentes funções. E aí Paulo mesmo pergunta, né? E se sua mão quisesse ser pé? O que seria de você? Imagina. E aí o ouvido, a boca, o nariz é menos parte do corpo, porque é o que é, e não é o que achava que tinha que ser? E não. Cada um tem sua função. Já experimentou bater o dedinho do seu pé numa quina? Quem nunca? A gente sabe o quanto dói. A gente sabe o quanto ficar mancando em um pé acaba interferindo no outro, porque o outro tem que compensar. Né? Se um pé não anda direito, se uma perna está falhando, o outro vai ter que fazer o que não era papel dele antes e vai se sobrecarregar. Então, a beleza na singularidade de ser quem a gente é. Seja o que você sentiu, o que você ouviu, o sussurro do Espírito Santo, que você tem que ser. E não como uma obrigação, mas é porque você nasceu e tem prazer de ser aquilo, de fazer aquilo. Sabe? Então, eu queria também ouvir vocês, baseado, não sei se as meninas têm mais alguma coisa para falar, foi precioso demais ouvir um pouquinho, uma porçãozinha da jornada delas, né? E eu tenho certeza que cada uma teria muito para falar aqui. Mas, agora nós vamos ter... A tia Soraya está aí? Ela vai apresentar o quadro para a gente, para que vocês tenham também essa oportunidade de trazer um pouquinho da jornada de vocês. E assim como a gente aprendeu muito com a delas, tenho certeza que a gente vai aprender e se identificar com cada uma que falar aqui. Muito obrigada, obrigada, meninas. Vocês também podem participar. Que momento gostoso, maravilhoso. Obrigada, Lara. Obrigada, tia Marusa. É difícil eu não falar tia Marusa, gente. Eu fiquei ali, eu vou falar Marusa. Tia, te amo. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada pelo sim de vocês. Obrigada porque hoje vocês deixaram o nosso florescer mais florido.
Muito obrigada. Obrigada, gente. Agora, ó, fácil, tá bom? Fácil. Ó, agora 3. Eu tenho medo de 1 e 3. Ó. Você vai ficar aí, né? Nós somos tão iguais e tão diferentes, né? E Deus ama especialmente cada uma de nós. E Ele colocou dele em nós, Ele inseriu dele em nós. E Ele colocou uma singularidade em mim e em você. E é isso que faz de você, você. Então, pode ser que nesse momento, você, ouvindo as histórias, você tenha se identificado aqui. Mas pode ser que não. E é por isso que a gente vai para um próximo quadro. Ali, ó. E a gente vai convidar vocês para participar com a gente. Na minha pele. Então, a gente quer ouvir você que é filha, você que é mãe, você que é esposa, advogada, você que é professora, você que é dona de casa, você que é mulher. A gente quer convidar você, a gente quer te ouvir. Se você quiser compartilhar com a gente, levanta a mão aí e você vai vir aqui compartilhar com a gente e participar desse quadro. Fazer esse quadro possível, né? Espera aí, que a Giovana está aqui. O que foi, Giovana? Ah, tá. É que ela ia ser a primeira já. Ah, não. Ah, pois é, eu já falei, pronto, agora já saiu tudo do lugar de novo, né? Porque é assim. Quem vem? Levanta a mão. Cadê? Eu vou escolher se ninguém levantar a mão. Eu vou escolher a Brisa. Vem cá, pode sentar aqui. Ah, não, gente, é muito... E eu vou... Gente, olha o que eu tenho de novo. Quem estava no Florescer? Olha, eu vou me sentir mais ainda que eu vou sentar aqui. Tomara que eu não caia, né? Obrigada, testando. Pronto. Ah, não, mentira, eu tenho que vir aqui. Fala seu nome, gente. Pode se apresentar, por favor. Oi, gente, tá me ouvindo? Meu nome é Brisa, eu vou falar igual a Lara. É nome mesmo, não é apelido. É só o nome? É para falar? Pode falar, já pode falar. Porque escolheu Fica à vontade. Exato. Eu, na verdade, queria dizer que eu me identifiquei bastante com o que a Lara, a tia Marusa, já estou íntima, tia Marusa, falou, a Gi também, e até falando um pouquinho mais sobre o que a Gi falou no final, sobre a questão pastoral, né, do chamado que ela sempre teve, dessa vontade e vocação que ela sempre teve e sentiu desde muito nova. Eu também sempre tive isso muito como ideia, né? Quando eu crescer eu quero ser mulher de pastor. Porque eu achava que, na minha visão, né, como eu cresci em um ambiente cristão, o meu papel, né, na minha singularidade de querer ser pastor, eu deveria, então, ser mulher de pastor. E eu cresci com essa ideia na cabeça, tanto que meu maior sonho era casar super cedo, porque eu achava que, para ser mulher de pastor, eu tinha que casar muito jovem, e eu tinha que ter a minha família muito jovem. E eu vi que as coisas foram mudando e não foi acontecendo exatamente como eu sempre sonhei. Então, eu morei fora por muito tempo, comecei a fazer seminário, fiz seminário pastoral. No seminário, eu achei que eu ia encontrar o meu pastor, porque eu estava no lugar certo. Eu falei, nossa, é aqui, gente, eu vou encontrar. Eu lembro até de ter falado para minha mãe na época, não, mãe, eu tenho, né, tantos anos. Até eu terminar o seminário, eu vou ter tantos. É óbvio que eu vou estar casada. Que não tem como eu não estar casada até tantos anos. E aqui estou eu, com 29 anos. Planos. Exato. Estado civil? Solteira. Pena que só tem hoje, né? E eu lembro que eu tive uma crise de identidade muito grande durante o seminário, porque eu via, né, que o tempo passava e que nada acontecia na minha vida nesse aspecto. E eu acabei me fechando muito em olhar somente no que não acontecia. E eu não olhava para todas as outras coisas que estavam acontecendo, como o meu desenvolvimento pessoal, o meu desenvolvimento ministerial, aquilo que Deus plantava e plantou no meu coração, na minha cabeça, mudou na minha vida cristã, né, no cristianismo que eu acreditava e no que eu acredito hoje.
E eu lembro que eu tive um encontro muito grande com Deus, com o Espírito Santo, quando Ele veio falar sobre a minha identidade, sobre a minha singularidade. E Ele foi muito claro comigo, né? Foi um processo muito dolorido, né? De olhar para dentro e entender quem eu era e quem eu gostaria de ser. E eu acredito que todo esse estigma que eu tive na época também foi algo muito cultural, né? E algo até muito religioso, porque a teologia e o cristianismo, hoje não tanto, mas ele sempre foi muito machista. As maiores referências pastorais que nós temos são de homens. Os teólogos são masculinos, né? Os autores de livros, dos livros mais importantes, eles são homens. Não são mulheres, né, as maiores referências. Então, eu acho que isso foi tão cavado dentro de mim que eu não acreditava que eu poderia ser uma pastora solteira, mulher, sem precisar estar casada com um pastor. E foi quando Deus tratou isso dentro de mim, sobre a minha identidade, e foi um processo muito dolorido, muito profundo. Mas se eu puder compartilhar, né, da minha pele e poder encorajar você que sente nessa vontade, essa vocação pastoral de cuidar de pessoas, de amar pessoas, você não precisa de ninguém, você não depende de ninguém. E se suas referências forem masculinas, tenham elas como referências, mas não pensem que vocês não podem ser alguém como aquela pessoa, porque vocês podem, até mais. O que Deus tem para impactar as vidas através de você é algo diferente, algo talvez até muito maior e muito melhor do que essas referências que vocês têm fizeram, né, impactaram. Então é isso que eu queria compartilhar. E realmente, né, acredite na sua singularidade, no que aquilo que Deus colocou no teu coração individualmente, porque você pode. Tenho certeza que tem muita gente se identificando, cada vez mais, cada fala, cada mulher que fala, a gente enxerga um pouquinho de nós, não é? Então, Laura, agora mais um pouquinho da história. Eu sou Laura, mais conhecida como Tia Laurinha. A primeira vez que eu fui na igreja, o primeiro versículo que eu ouvi na minha vida foi Lucas 18:35, que é Jesus passando por ali, tinha um cego e começou uma barulheira. O cego falou: o que está acontecendo? Responderam para ele: é Jesus. E o cego começou a clamar por Jesus. E Jesus chegou até ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: eu quero ver. Esse versículo me acompanha até hoje. Porque eu pensei assim, gente, ele era cego. Ele acreditou no que falaram para ele. Ele creu. E porque ele creu, Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? E a resposta foi: eu quero ver. Então hoje eu creio. E aí Jesus me pergunta: que queres que eu te faça? Eu falo: eu quero ver. E eu quero ver tudo que eu quero ver. O que eu quero ver? Eu quero ver sucesso, eu quero ver alegria, eu quero ver salvação, eu quero ver cura. Eu quero ver meus filhos, eu quero ver meus netos, eu quero ver bisneta, hein? Eu quero ver. Me acompanha até os dias de hoje. Então, eu acho que eu sou meio estranha nesse sentido. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu não tenho muito... eu estou com medo. Não, é Jesus que está comigo, é o Espírito Santo que está comigo. Não sou eu quem vou fazer. Não sou eu quem vou fazer. Então, eu sou meio atirada em relação a essas coisas, né? E outra, de mulheres na minha vida, eu tive 3 que me marcaram muito, que é a minha mãe, minha sogra e a minha ex-pastora. Mulheres fortíssimas, meu Deus do céu, fortíssimas. Então, minha irmã, aqui, sabe? Então, minha filha, minhas sobrinhas, tudo mulher forte, gente. Não tem Luísa. Eu vou para cima. Meio vou para cima, sabe? E se eu às vezes eu me sinto, sabe, me empurrando assim, eu finjo que eu sou doida. E estou ali. E continuo. E esse versículo, né, é bem o que a tia Maruza falou. Ela mudou quando ela conheceu Jesus. Eu mudei quando eu conheci Jesus e eu ouvi esse versículo.
Ele, como diz, né, virou rema na minha vida e me acompanha até os dias de hoje. E aí, diante dessas histórias, se eu fizer uma pergunta agora para você e de imediato você responde, o que você pensa sobre você? Espera aí que eu vou achar O que alguém vem pra na sua responder. cabeça, gente? Espera que eu vou achar alguém para responder. O que você pensa sobre você? O que eu penso sobre mim? Tá vendo? É difícil essa pergunta. É difícil. Eu penso que eu tô tentando imitar Jesus e que eu me perdoo, me acolho, mas eu penso bem sobre mim. Penso bem. Muito bem. Mais uma. Vai lá. Vamos pro lado de cá. Para lá de lá? Pro lado de lá. Ué, bem pro lado de lá. É bem espontâneo. So much. O que eu penso sobre mim? Estou em processo. Construção. Mas o que vai construir? Eu e Deus. Eu e Jesus. Estamos seguindo. Gente, levanta a mão quem conhece Albert Einstein. Quem conhece? Quem já ouviu falar? Já ouviu falar, né? A gente não é... O pessoal ia Sim, falar a certeza. idade dela. Ela conhece Albert Einstein. É pegadinha. Vocês isso já aqui. ouviram falar? Quem foi ele? Um cientista? A mente dele era uma mente brilhante? Sabe uma fala dele uma vez? Ele disse assim, ó, eu quero conhecer a mente de Deus. O resto é só detalhe. E sabe o que a Bíblia diz? Nós, porém, temos a mente de Cristo. nós, porém, temos a mente de Deus. Ô, glória! É isso, né? Então, que essa certeza, ela esteja mesmo. Você esteja consciente, você seja consciente disso. Você tem a mente de Cristo. Amém? Eu não sei se a gente tem tempo para ouvir mais uma. Mais alguém quer falar, gente? Quer falar ou alguém quer que eu escolha? Ali tem uma, aqui também. Mais duas, então. Venham para cá. Venham. Obrigada, meninas maravilhosas. Ai, que vergonha. Olha lá. Fala seu nome, Oi, se apresente. meu nome é Janiele. Tô com a minha mãe ali que veio do Rio hoje. Cadê sua mãe? Ali, ó. Dá um oi. Qual o nome da senhora? Dona Maria. Oi, Dona Maria. Eu queria compartilhar algo com vocês que eu tive hoje, né, uma experiência assim conversando com ela. Eu era uma pessoa muito doente internamente, tinha muitos traumas, muitas coisas que me machucavam. Chegou um momento que eu falei para Deus que eu não amava minha mãe e que se ela morresse eu não ia sentir falta. E Deus me colocou ali numa posição onde eu tive um sonho e eu vi eu perdendo minha mãe e eu sentia muito. Aí eu liguei para ela, eu falei, mãe, eu te perdoo por tudo. E ela falou, mas eu nunca fiz nada, eu não... É porque a pessoa não sabe, né? E tipo, a gente coloca muita... Eu acredito que tem muita mãe aqui e os filhos de vocês colocam muita expectativa sobre vocês. Porque vocês são mães, entendeu? Vocês são pais e eles colocam expectativa. É como se vocês não pudessem errar, infelizmente. E ali eu perdoei minha mãe e Deus começou um processo de cura, né, em mim. E eu tive um encontro com Deus em 2019, que foi quando eu saí da depressão. Deus me visitou no meu quarto. Eu pensava que eu conhecia Deus, mas eu não conhecia nada. E Deus me visitou ali. E depois que eu senti o amor de Deus de verdade, que eu pensei que era impossível, porque as pessoas falam, Jesus te ama, Jesus te ama. Tá, eu sei, mas eu sinto. Eu perguntei isso para minha mãe hoje. A senhora sabe que Deus te ama, mas a senhora sente isso? Porque é muito diferente quando você sente. Quando você sente o amor de Deus, quando você vê que Ele te acolhe, independente das tuas falhas, você passa a olhar para o outro da mesma forma que Deus te olha. Porque isso fica meio que dentro de você. E voltando para esse processo de cura, eu falei assim, Deus, eu fui curada. Hoje eu reconheço o teu amor e eu quero agora
não só nas pessoas à minha volta, no meu trabalho e nos lugares que eu vou, mas na minha família. Eu quero que o Senhor me use como cura para a minha família. E minha mãe é prova viva, né? Através das minhas atitudes, através de tudo assim que aconteceu na minha vida. E conforme eu fui me permitindo, Deus tem curado a minha família também. Deus tem curado a minha irmã, tem curado minha mãe. Minha mãe está passando por alguns processos. E hoje, a gente conversando, ela falou assim, eu quero... O que será que Deus quer para mim, né? O que será que Deus tem para mim? Aí ela falou assim, eu estou terminando, tá? Ela falou assim, eu acho que eu tenho o dom de cura. Aí, na hora que ela falou, o Espírito Santo falou no meu coração, todos nós temos dom de cura. Todos nós. Mas a partir do momento que a gente é curado, quando a gente é curado, os nossos traumas lá atrás, quando a gente é visitado pelo amor de Deus, a gente passa a ser cura na vida do outro. Independente de onde a gente está. Ela falou também de trabalho, né? É como a moça que estava aqui na primeira rodada que ela falou. Não precisa você falar muito de Deus. Porque eu não gosto muito de falar que eu sou evangélica, porque parece que as pessoas já têm um trauma, sabe? Sim. Então, tipo assim, o meu jeito alegre, feliz de ser, tipo, de falar da minha vida e tal, as pessoas já têm uma admiração assim. Quando eu venho falar de Deus, elas me olham e falam, mas você é evangélica? Tipo, sim, sou. Sim. Porque você é diferente, você é amorosa, você é carinhosa. Sim, mas Jesus é isso. Então, é isso. Ser cura na vida das pessoas, mas quando a gente se permite ser curada por Deus, por coisas que nos machucam. Ou nos machucaram. Meu Deus. Você acredita nisso? Você acredita que isso é possível? Então abraça quem está do seu lado agora. Você pode ser cura para essa pessoa que está do seu lado. Que eu também quero ser curada? Que isso? Quem me abraça? Ai, Jesus. Também te amo. Obrigada. A gente pode. Quem está sem abraço, levanta a mão. Acho que ela levantou a mão ali, atrás de você. Aqui. Você levantou a mão? Você está sem abraço? Ah, tá. Tem alguém sem abraço? Cadê o Matheus? Cadê o Zé? Quem mais? Todo mundo. Vamos abraçar os meninos. Aqui a gente não faz acepção. Aqui Aqui a mulher sem amorosa, acepção. né, gente? Sensacional. Isso é mulher, isso é ser mulher. A gente tem amor assim, ó, transbordando. Como disse a Lara, né? Deixar transparecer Jesus. Eu abracei. Abracei. Qual é seu nome? Clarissa. Pode se apresentar. Eu sou mãe de um casal, sou casada já há 8 anos. E eu conheci Jesus muito pequenininha. Não me lembro, porque eu nasci numa família espírita. E sempre foi... Jesus sempre foi pauta na minha família. Apesar de eu não me encontrar no espiritismo, o meu pai e minha mãe sempre praticaram ações bondosas, sempre foram pessoas pacíficas. Eu sempre falo que eu nunca vi meu pai levantar a voz com a minha mãe. Sempre foi uma família de muito amor. Então, eu vejo que Jesus estava ali, está, né? Está. Mas eu não me encontrava na religião deles. Então, eu gosto de trazer essa história porque eu me lembro que, apesar de todas as ações de amor que eu via e vejo na minha família, eu não me encontrava com o que era dito, porque era sempre a fala assim, que nós tínhamos que merecer. Eu falava assim, pai, eu vou ver Jesus. Ele falava, filha, Jesus é uma luz que você não vai conseguir acessar. Mas a gente daqui, a gente fala com ele. E aquilo não bastava para mim. Eu falava assim, mas luz, como assim? Né? Lá, mas aí a gente tem que ser solidário para falar de Jesus, é só praticar o bem. Eu falava, tá bom, mas aquilo não me preenchia. E aí eu fui fazer a minha busca espiritual, né? E aí eu fui com algumas amigas em algumas igrejas. E eu falei, não é Jesus isso. Não gostava do que eu ouvia, tinha muito preconceito. Exatamente como a colega falou, você falava... Na igreja eu falava assim, mas gente, mas isso não combina com o que eu
ouvia, enfim, e fui numa busca. Aí eu ia no centro espírita, também não combinava comigo, eu ouvia algumas coisas que eu falava, não é. E aí, enfim, num momento bem caótico da minha vida, vou resumir, né? Eu morava num prédio onde houveram alguns suicídios, e embaixo de mim, alguns andares embaixo de mim, morava o Tico e a Tatá. E eu via assim eles assim no prédio andando, era pequenininho ainda, e eu via neles uma alegria, uma luz assim. Eu falava, gente, tem alguma coisa muito estranha com esse casal. Ou eles usam droga, tem alguma coisa. E aí eu via, eu falava assim, e eu comentava com meu esposo assim. E aí nesses suicídios que teve lá no prédio, o Carral que acontecia ali, que até então não sabia, fez uma ação no prédio de distribuir bilhetinhos e colocar embaixo das portas dos apartamentos. Enfim, eu recebi aquele bilhetinho, eu comecei a fazer uma pesquisa no prédio para saber de onde veio aquele bilhete, para saber quem tinha mandado. E aí eu descobri, por amor, e eu comecei a assistir o pastor via YouTube. E aí eu falava para o meu esposo, eu nunca escutei alguém falar de Jesus de uma forma tão apaixonada. E aí eu fui me apaixonando junto. E ele falava coisas que eu falava, é isso? É assim que eu penso. Aí eu comecei a ver, aí através do Vitor eu comecei a me conectar com outras pessoas que também pensam assim, né? Outros pastores que ele segue. E aí eu falei, tá vendo? Eu sabia que uma hora eu ia encontrar esse Jesus. E hoje, o que mais difere, eu acho que depois desse encontro específico com o que eu acredito, com as ações, porque as ações cristãs eu já conhecia. Mas aí quando veio essa teoria que complementou e essa lógica, eu acho que essa lente de Cristo, o que mais mudou na minha vida, é que eu entendi que eu não preciso merecer. A questão do merecimento. E eu mudei o meu discurso, né? Porque eu falava muito, principalmente para o meu filho, eu vou fazer de tudo para você não errar. Eu vou fazer de tudo para você não sofrer. Né? E aí, com a lente de Cristo, hoje meu discurso para ele não importa o quanto você erre, eu vou estar aqui. Né? O meu abraço você vai ter, o meu acolhimento você vai ter, e eu quero ser para as pessoas o que Jesus é para mim. Eu vou encontrar com Ele. Né? Eu falo para minha família, reunião de família, a gente não fala disso porque eu falo, gente, eu posso ter certeza que o meu abraço está garantido. Eu vou abraçar Jesus, vocês podem ter certeza. E aí eu falo, ele já está aqui, né? Ele já está entre nós e ele não está lá. Ele está aqui. Então, esse Jesus perto mudou demais a minha vida. E só para encerrar, assim, como a amiga falou, hoje eu não trabalho fora, né? Eu trabalho em casa e eu fico muito com a minha filha no ambiente de parquinho, essas coisas. E eu acho que a gente consegue ser luz e levar esse olhar de Jesus presente, de perdão, de acolhimento para todos os ambientes. E eu fico muito feliz quando as pessoas, assim, às vezes você tem uma ação simples e a pessoa olha para você e fala, você frequenta algum lugar? Exatamente o que você falou. Eu penso o que eu vou falar. Todo mundo para Por Amor. Vamos lá na Por Amor. Eu falo assim, eu sou cristã, porque... Eu falo, eu sou cristã. E as pessoas identificam isso com pequenas atitudes. Elas perguntam. Esses dias uma moça falou assim, eu estou aqui cuidando da minha sogra, porque você sabe, né? Eu tenho que fazer por ela, porque ela fez muito por mim. E aí eu falei para ela, mas a gente está aqui para servir, independente se a pessoa faça por nós ou não, faça o seu melhor pela sua sogra. Aí ela falou para mim, nossa, você é a primeira pessoa que me fala isso. As pessoas geralmente falam, nossa, você cuida da sua sogra, coitada de você. Aí eu falei para ela, tentei, né? Aí eu fiquei assim, aí ela falou, você tem alguma religião? Aí eu falei, então. E um outro momento, tem uma moça lá no condomínio também, uma menina, ela deve ter no máximo 15 anos, e ela teve uma bebê, e as pessoas estavam ali... no parquinho comentando, falando mal dela, da bebê. E aí eu estava por perto e eu falei, gente, eu também tive um filho muito nova. Meu filho mais velho hoje tem 17 anos. Todo mundo parou. Eu falei assim, eu acho que o nosso papel é acolher, é dar amor.
e a se colocar no lugar do outro, sabe? Aí, na hora, assim, elas ficaram constrangidas. Depois de um tempo, elas vieram perguntar, né? Ah, você tem alguma religião? Então, eu acho positivo quando as pessoas vêm me perguntar isso, por estranheza de você levar uma palavra de acolhimento e de amor. Né? Então, acho que a gente pode pastorear, como você sempre fala, né, Gi, em todos os lugares, e viver esse amor de Cristo aqui, agora, né, com essa lente. É uma busca, né? Nem sempre a gente consegue, mas eu acho que essa tentativa é válida em todos os lugares. Gente, Muito bom. Só antes de você falar. Tá, só um minutinho. Quando Larissa, ela falava sobre o lar que ela cresceu, ela disse, eu cresci em um lar de amor. Eu, ao contrário de você, eu não cresci num lar de amor. Muito pelo contrário mesmo, eu cresci num lar de violência, onde tinha agressão física, verbal, mental e tudo que é de ruim, né? E a gente foi crescendo, tendo que fazer escolhas. E eu escutei falar, Jesus cuida de você desde o ventre, Jesus te ama desde o ventre. Mas o que era aquilo? E hoje a gente está aqui. Né? Então, essa consciência de que nós temos, de que a gente é amada, de que Deus amou antes da fundação do mundo. Quando você é consciente, quando você, literalmente, você sabe quem você é, isso muda a sua vida, né? Isso transforma a sua vida. Isso faz com que você possa estar aqui sentado e falar sobre isso. Isso já não te causa mais dano, já não te causa dor. Então, é isso, sabe? Não é estar consciente de uma verdade, mas é ser consciente de uma verdade. E nós somos amados, que vocês tenham essa consciência. Amém? Amém. Eu tava falando com a minha mãe hoje também, né? E com uma amiga essa semana. Eu acho que... Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês reflitam. Qual a atitude de vocês, o que vem, tipo assim, no coração, vamos falar de forma humana mesmo, tá? Quando alguém chega para você já te apontando o dedo. Eu choro. Eu sinceramente, se eu estou aqui conversando com a pessoa, já dou um passo para trás. Tipo, internamente falando. Então, para falar do amor de Deus, eu sempre pensei, primeiro eu vou acolher essa pessoa, eu vou mostrar o amor de Deus, depois eu posso, sei lá, dar uma opinião se ela pedir, entendeu? Eu acho que é isso, acho que falta acolhimento. Eu falo isso para uma amiga minha que tem filho, eu falo, quando alguém for se desabafar com você, for falar que errou, cara, não aponta o dedo, acolhe primeiro, porque a pessoa já está envergonhada pelo que fez, entendeu? Acolhe, né? Porque a pessoa já está ali, está confiando em você para falar, eu fiz burrada. Então, acolhe, né? Que isso fique no coração da gente. Acolha, não aponte. E depois, né? Peça direção a Deus, sabedoria para poder instruir a pessoa para falar ali, né? Acho que é isso, é acolher mesmo. O amor de Deus está nisso, né? Em acolhimento. É isso. E só para fechar, quando eu falei do nosso lar, né? Eu nunca tive raiva, nunca tive ódio e nunca deixei de amar. Então, tenha certeza que tem provisão dentro de cada um de nós, tem provisão dentro de você para você amar como Jesus, incondicionalmente. Tem provisão dentro de cada uma de vocês para perdoar como Jesus perdoa, amar como Ele ama, incondicionalmente, independente de. Amém? Obrigada, muito obrigada. Primeiramente, oi mãe. Eu não falei para minha mãe que eu ia vir hoje. Ela tinha comentado, eu vou palestrar, você não vai conseguir vir. Eu falei, gente, não. A mãe dela é a Maruza. É, a Maruza, tá? É a tia Maruza. Tá todo mundo assim, quem é a mãe? A Maruza. Tia Maruza, mãe Maruza. É um pouco diferente. Mas enfim, eu achei legal. Que incrível esse evento. Vocês têm noção disso? É muito legal. Mas enfim, eu vou contar um pouco a minha história, porque ela é talvez muito diferente. Mas, basicamente, eu cresci numa família mais católica, né? Meus avós, enfim, fui batizada. Só que minha avó faleceu quando eu era muito jovem. E, desde então, eu tive muito repúdio, assim, até a Deus, a igreja, porque eu acreditei que, tipo, ele não ouviu o meu pedido, que eu queria que ela ficasse. Então, desde então, assim, eu era muito nova. Mas sempre foi muito difícil para mim voltar para a igreja.
E aí, na minha juventude, o meu pai me obrigou a ir muito para a igreja. Assim, não, porque, né, esses jovens de hoje em dia, vai para a igreja. E aí, enfim, eu não gostava. E aí, no momento, gente, eu estava numa festa. E um menino chegou em mim e falou... Sim. É a menina da balada. Eu sou a menina da balada? Ai, meu Deus do céu. Enfim. Exatamente. A mãe falou, ela não te constrangeu. Enfim, talvez então a minha mãe contou um pouco a história, mas basicamente esse menino chegou em mim e começou a falar de uma forma muito incrível sobre a igreja dele. E, gente, eu estava numa festa, assim, não é um lugar que você espera falar de Deus, entendeu? E aí eu achei tão incrível que eu fiquei, eu vou nessa igreja. Eu acho que era uma sexta e era de sábado, assim, a igreja dos jovens. E aí eu fui, assim, despretensiosamente, eu amei, me tocou muito, foi muito legal, mas ele foi a primeira pessoa que me levou, eu amei, mas foi a primeira pessoa que me julgou lá dentro. Então eu fiquei, peraí, né? Tipo, agora que eu consegui voltar, que foi tudo tão incrível, né? Tipo, eu estava me sentindo tão bem. Não tinha sido da melhor forma possível, né? Então eu fiquei meio assim. Só que tinha muitas pessoas muito queridas naquela igreja, pessoas muito boas. E aí eu conversei com elas que, desculpa, mas assim, por mais que a igreja era legal, para mim já não fazia sentido. A pessoa que me levou, ela fez todo o oposto, sabe? Tipo, todo o amor que ela falava sobre aquele lugar, sobre, enfim, tudo que estava acontecendo ali dentro, foi a pessoa que me julgou. Então eu fiquei meio assim e falei, não vou mais. E aí uma dessas pessoas, né, da igreja chegou em mim e falou assim, eu vou na Por Amor. E na época era Caixotinho. E aí emenda aí na história da minha mãe, que basicamente essa pessoa me contou da Por Amor, a gente veio na estreia, a gente ficou um pouco chocada, a gente pensou, show Sandy Júnior, talvez, porque, mano, estava muito lotada, assim, dando volta no quarteirão. E, enfim, foi muito precioso. Desde então, eu falo muito para minha mãe, eu não consigo achar uma igreja como essa, com pessoas tão amorosas, com pessoas que falam tão bem, assim, sabe, de Jesus e de como isso mudou a vida delas. E, isso é tão incrível, isso é tão gostoso, que eu falo... Agora eu estou morando meio longe, né, então eu sou de Alphaville, mas todo momento que eu posso estar aqui, toda vez que eu consigo assistir no YouTube, para mim é muito gostoso. Eu não consegui achar uma igreja igual a Alphaville, infelizmente. Vitor, se você quiser abrir uma igreja lá em Alphaville, por favor. Mas é basicamente isso. E eu estou na área de tecnologia, que é uma área que é muito machista. Então, eu não sei se tem alguma mulher aqui que é dessa área, mas assim, a gente sofre muito com machismo. Mas eu acredito muito assim, faz o seu, seja a melhor e as coisas vão acontecer da melhor forma. Eu não acredito que Jesus tinha, fulano pode fazer melhor que ciclano, jamais. Então, é isso que me guia. Eu acredito muito nele e, o amor dele, né? Super jovem, tá muito dentro de mim, assim. E uma coisa muito legal que eu falo com meu pai fica tipo, não sei se é Jesus, não. É que eu falo com Jesus como fosse meu parceiro, assim, sabe? Isso é muito incrível. Tipo, ele não precisa estar... Nossa, ele está aqui, é nós. Enfim, é isso que eu sinto, é muito gostoso. E eu espero que vocês sintam muito isso, que esse é o Jesus, sabe? Ele é tão precioso, ele é tão gostoso de viver isso. Enfim, essa é um pouco a minha experiência, talvez um pouco conturbada, mas, enfim, diferente um pouquinho. E eu queria compartilhar isso com vocês. Obrigada. Obrigada, Ju. Meu nome é Mavi. Tá funcionando? Tá. Tá. Meu nome é Mavi, eu acho que é a terceira vez. Mavi também é nome, não é apelido. Maria Vitória. Maria Vitória, tá, gente? Esse é o apelido. Esse é o apelido. Eu acho que é a terceira vez que eu venho aqui. A Sara, minha amiga que está aqui comigo, é a terceira vez que a gente vem junto, acho que é a segunda. E ela que me encorajou a vir aqui na frente. Aconteceu uma coisa engraçada essa semana, que eu passei por uma situação uns 2 anos atrás muito difícil. E eu sempre quis falar sobre ela e nunca tinha como pensar como eu poderia falar sobre ela. E ontem eu vi uma ilustração no Instagram em que tinha Jesus e tinha uma criança, e a criança estava com um ursinho pequenininho. E Jesus estava com um ursinho muito grande, escondido atrás. Uhum. Desculpa. E ele falava para ela confiar nele. E ela não confiava, ela queria ficar com aquele ursinho pequenininho e ele com um ursinho enorme.
E eu passei por isso. A minha situação com Jesus foi um pouco diferente, porque ela foi muito conturbada. O meu encontro verdadeiro com Jesus foi no meio de um relacionamento abusivo. Então, na época, os meus pais tinham separado. Eu via muita violência dentro da minha casa. E eu tinha na minha cabeça de que eu não podia reproduzir aquilo, mas que eu poderia construir uma família. Esse sempre foi meu sonho, construir uma família, ser mãe. E quando os meus pais separaram, a minha mãe foi embora, deixou eu e os meus irmãos, a gente viveu com meu pai. Então, meu pai foi a história do pai presente, em que normalmente é a mãe. E a responsabilidade de mãe ficou nas minhas costas, e aquilo para mim foi muito difícil. Foi quando eu resolvi casar. Eu vou conhecer alguém e é isso. E eu não tinha aquele relacionamento com Jesus, porque a gente era da igreja na época e eu culpava Jesus por aquilo que estava acontecendo comigo. Eu dizia, nossa, mas por que isso, sabe? Por que a minha família, que a gente sempre quis que desse tudo certo, os meus irmãos são bons, o meu pai é bom, a minha mãe é bom, mas não deu liga. E eu vi aquilo por muito tempo. Coisa que os meus irmãos não viram, e eu queria construir algo diferente. E eu conheci um rapaz numa festa, e eu vivi os piores dias e meses da minha vida. Eu achava que aquilo era para mim, porque muitas vezes a gente vive situações da vida e a gente fala, eu tinha que estar vivendo isso. Vai servir de experiência, eu vou conseguir mudar a pessoa. É muita imagem que a mulher tem, de que ela vai conseguir mudar o homem, que ela vai conseguir. Muita gente vê a gente como fraca, mas a gente é tão forte, a gente luta tanto por pessoas que às vezes não querem que você lute por elas. E eu conheci esse rapaz. E por muitas vezes eu fui violentada, eu fui diminuída, e eu não podia ver a minha família, eu não podia ver os meus amigos, e eu não podia ir à igreja. E no meio dessa bagunça toda, ele me apresentou a família dele, que eram da igreja, e eu recebi um apoio para que eu pudesse ir para a igreja. Então, quando eu estava sem ele, eu podia ir para a igreja escondido. E foi quando eu recebi ajuda, e foi quando Jesus falou comigo. Eu ia para a igreja e ficava no cantinho para ninguém me ver. Porque se alguém falasse para ele que eu ia, ele falava que eu estava lá para olhar para o pastor, ou que eu estava lá para flertar com algum irmão. Era muito difícil. E tudo que eu tinha era Jesus. E muitas vezes eu ouvi de amigos falando, caramba, Maria Vitória, você era tão forte, por que você está assim? Por que você está pequena, a gente não te vê mais? As pessoas passaram a ter raiva de mim. Só que a gente se coloca numa situação em que a gente acha realmente que a gente é pequena, né? Muito se fala sobre a mulher que conseguiu mudar o homem, mas pouco se fala sobre a mulher que conseguiu se mudar no meio dessa situação. E isso aconteceu comigo, eu era nova, eu não tinha, não que eu seja velha, mas eu não tinha noção. Eu só achava que eu tinha que viver aquilo, que eu ia mudar ele, que eu não ia ver uma separação, né? Igual eu via dos meus pais. E eu ficava presa dentro de casa, e ele me trancava no quarto. E foi quando eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de desenhar, e eu precisava falar com Deus de alguma forma. E eu comecei a fazer um diário com ele. Então, todos os dias eu escrevia naquele diário, e eu conversava com Deus, escrevendo, porque eu não queria que ele ouvisse o que eu falava com Deus. E um dia eu fui na igreja, no domingo, nessa igreja que eu frequentava, e o pastor me chamou na frente, ele estava comigo, o meu ex-namorado estava comigo nesse dia, e ele me chamou e me falou no ouvido que eu tinha aceitado algo que não era o que Deus tinha para mim, que eu tinha aceitado o que a vida tinha me dado, que Deus tinha muito mais para me dar. E eu ficava, poxa vida, Deus está errado, eu tenho que mudar essa situação, eu tenho que mudar esse rapaz, está errado. E Deus me mostrou que ele estava certo. Um dia eu saí desse relacionamento. E foi muito difícil,
não é fácil. Foi muito difícil. E hoje meu pai é casado com uma mulher que ela é da igreja, ela é uma pessoa muito boa. Eles são mais pentecostais, ela tem o dom da revelação. E um dia ela falou assim para mim, Maria Vitória, Deus me mostra que Ele tem alguém para você, Ele tem alguém diferente para você. E Deus me trouxe esse alguém. Mas essa não é uma história de amor ou sobre Ele, mas é sobre o quanto Deus mostra para a gente, o quanto Ele ama a gente o tempo todo e a gente não consegue enxergar. Ele estava lá na minha frente o tempo todo. E o que eu tenho para dizer é que às vezes Deus está na sua frente. E você é forte, não é sobre o relacionamento que você passa, ou você não deve espelhar a sua vida na vida dos seus pais, porque a gente tem isso, né? Tem quem cresce num lar de amor, tem quem não cresce num lar de amor. E a gente aprende muito com isso, né? É muito difícil ser mulher hoje, ser apontada como uma pessoa fraca. Eu fui diversas vezes, pela minha família, pelos meus amigos. E Jesus me ajudou a me perdoar, porque a gente se culpa. É muito difícil. E eu posso dizer com todas as minhas forças que não tem amor de homem, ou amor de pai, ou amor de mãe, de irmão, igual o de Jesus. Sabe? Ele realmente salvou a minha vida. Eu poderia ter sido morta, eu poderia ter parado numa situação completamente diferente do que o fim que eu sei que Ele tem para mim. E hoje eu sei que eu estou exatamente onde deveria estar. Eu estou num relacionamento bom, eu tenho a minha família perto de mim, isso é maravilhoso. Eu estou me formando, e é coisa que se eu tivesse ali atrás, eu não teria feito, porque talvez eu não estaria aqui para contar a história. E tem mulheres que precisam de ajuda, tem mulheres que precisam de outras mulheres. E hoje a gente vive um momento de rivalidade feminina muito grande, sabe? Que é muito fácil você olhar para uma situação e falar que a mulher escolhe estar ali. Mas não é assim. E eu não precisei de ninguém para me ajudar, a não ser Jesus. Foi tudo Ele. E é isso, gente. Jesus esteve, está e Ele sempre estará. E porque Ele nos inseriu nele. E Ele é forte, nós também somos. Obrigada por compartilhar. Obrigada, Ju. Obrigada a mulheres que vieram aqui, compartilharam e deixaram esse florescer muito mais florido e somou com a gente. Então, a gente agradece a cada uma de vocês e no próximo, Florescer Talks tem mais. Obrigada. Obrigada. Ufa! Bom, não sei nem como acabar agora, né? A gente fica meio... Obrigada. Obrigado por participarem do quadro, deixar ele lindo. Obrigada, gente. Olha como fica mais florido quando vem mais conversa, né? Mais pessoas diferentes, rostos diferentes, histórias diferentes. Fica precioso demais. Agora nós vamos ver as perguntinhas, Gi? Sim. A gente leu aqui as perguntas e aí a gente meio que vai englobar tudo em uma pergunta só. Tanto por causa do tempo, tanto pra gente conseguir responder. E, Gi, queria que você respondesse também, tá bom? Obrigada. Nossa, tá aqui, né, gente? Assim. A pergunta é, como que a gente consegue lidar com competição entre as mulheres? Visto que todas nós somos mulheres, mas a gente ainda, infelizmente, né, passa por esses lugares onde a gente tem esse tipo de coisa. Então, como lidar com essa competição entre as mulheres? Eu acredito que toda competição, todo esse senso de competitividade, vem quando a gente não sabe quem a gente é. Porque a gente se sente insegura, e uma pessoa insegura, ela tem o tempo todo medo de ser rejeitada, medo de ser substituída.
Então, ela não consegue aceitar a ideia de que alguém seja melhor do que ela. E ela sente essa necessidade de competir, né? Porque ela tem medo de perder, na verdade. Eu acho que revela muito uma raiz de insegurança. Uma pessoa que... Tanto a pessoa que compete, quanto a pessoa que é possessiva com os outros, ela tem medo de perder, ela tem medo de não ser boa o suficiente. Então, eu acredito que a cura para a competitividade, né, feminina principalmente, porque a mulher, infelizmente, ela lida mais com a insegurança, por toda essa construção social que a gente vive, por tudo que a gente ouve, que a gente se sente menos, a gente se sente diminuída, a gente se sente menosprezada. Então, a gente se torna inseguras. E muitas vezes a nossa forma de lutar contra essa insegurança é com esse instinto de não, eu tenho que ser a melhor, não, tudo tem que ser pra mim, né? E Gil, uma coisa que vem muito na minha cabeça quando a gente fala de competição é que às vezes a gente compete porque a gente não entende o senso de pertencimento que eu tenho com aquela outra mulher. Então, eu tô me formando pra ser professora, né? E tipo assim, cara, tem muitas mulheres nessa área. E se eu pensar que eu quero ser melhor do que a outra professora do meu lado, é porque eu não entendo que a gente só consegue ser professora juntas. Eu não consigo dar aula pra todos os alunos do mundo. Eu preciso dela também para ser professora. Então, eu acho que esse senso de competitividade, ele vem quando a gente não entende que eu preciso de você para ser eu. E quando eu não entendo que eu preciso de outras mulheres para me construir mulher. E que eu preciso de outras referências femininas porque eu não consigo ser a única referência feminina para todo mundo. Então, eu acho que vem dessa questão da identidade, né, da pessoa, de ela entender a identidade dela, mas que, além disso, ela entender que para ela ser ela precisa do outro, ela precisa da outra. Ela precisa de outra pessoa para afirmar isso nela. Eu tive uma... Ai, gente, agora... Não, vai ser rápido, juro. Eu tive uma aula de filosofia. Não, eu tive uma aula de filosofia ontem. Na faculdade. E a gente estava falando um pouco sobre uma corrente filosófica. E a questão do cara era exatamente essa. Eu só consigo falar assim... Na verdade, a Gi, ela só consegue se identificar como escritora porque tem quem leia ela. Se ninguém lesse, ela não ia ser escritora. Só faz sentido quando sentido pelo outro. Pelo outro, exatamente. E aí a questão é assim, o homem, né, o ser humano, ele é em si, então a gente se vê como escritora e ele é para si. Então, para ela, eu afirmo que ela é escritora. Então a gente só pode ser mulher quando a gente é mulher pra gente e pra outra. Quando a gente é mulher pra mim e quando a outra fala, cara, você é uma mulher escritora, você é uma mulher incrível, você é uma mulher linda. Então a gente precisa necessariamente da outra. Então, como lidar com a competitividade entre mulheres? Cara, ela não tem que existir. Porque não tem como eu competir com ela. Eu sem ela não sou nada, ela sem eu também não é nada. Acho que é compreender uma coisa que implica muito nos relacionamentos também, né? Quando um casal tem um problema ali, em vez de se juntarem, se voltarem juntos contra o problema, eles se voltam um contra o outro, né? É porque eles não entendem que eles estão no mesmo time. Né? A gente acha engraçado quando um jogador faz gol contra, mas a gente está fazendo gol contra na vida o tempo todo. Contra a pessoa que vive com a gente dentro da mesma casa, contra as mulheres da nossa comunidade, da sociedade que a gente está, no lugar que a gente está inserida. E eu acho que você falou, é muito isso, a gente entender que a gente é uma humanidade, a gente é uma comunidade, a gente é o corpo de Cristo, somos todos irmãs, somos todos irmãos, e aqui somos todas irmãs, e a gente está construindo algo juntas, justamente como corpo, né, dependendo umas das outras. E eu acho que quando a gente tem essa mentalidade, quando a gente tem esse senso mesmo de pertencimento, cara, a gente apoia outras mulheres. Então a gente vê, por exemplo, a Lara como médica e a gente apoia ela. A gente vê a tia Marusa como empreendedora e a gente apoia ela. E aí a gente começa a se criar, né, uma rede de pessoas e de mulheres que se apoiam e que não competem, mas que na verdade se completam. Eu não consigo ser tudo sozinha. A tia Laurinha não consegue ser tudo sozinha. Mas quando a gente se junta, a gente consegue chegar nesse lugar. Então eu acho que, cara, se a gente for, tipo, resumir tudo, é essa rede de apoio que a gente pode ter, sabe? Entre a gente. E como a gente falou aqui, tantas peles que a gente tem, tantas histórias diferentes que a gente tem, e em cada ponto a gente consegue se identificar com alguém, é exatamente por isso. Porque o que você passa, às vezes eu também passo. Do meu jeito de passar, porque eu sou eu não sou você.
Eu tenho a minha construção, eu não tenho a sua, mas eu passo do meu jeito e às vezes eu consigo te ajudar com esse jeito que eu passei. Então eu acho que é muito sobre isso, sobre essa rede de apoio que a gente pode criar sendo mulheres e mulheres que entendem o valor do que é ser uma mulher. Não mulheres que simplesmente se submetem ao padrão que a sociedade faz a gente ser. Como você falou bonito, eu não vou conseguir falar, mas você falou, como que foi a frase lá? O mundo é mais bonito quando a gente é aquilo que a gente nasceu para ser, não o que falam pra gente ser. Era isso. Falou tipo melhor isso. que eu que falar. Eu acho que é isso, sabe? Mulheres que não querem ser o que a sociedade fala que mulher tem que ser, mas mulher que quer ser ela. E sendo ela, ela tem que entender que a outra também pode ser ela. E sendo ela, nós somos. Então eu acho que é um pouco sobre isso. Não aplaude. Não gostei. Acabou ali o raciocínio. Agora eu perdi a sua vez. Gente, é isso, para fechar, assim, pra gente tomar o nosso coffee lá, a gente continua conversando. É isso, 2 coisas, passos práticos, né? A gente gosta de prática. Busque saber quem você é, busque saber que a sua jornada é sua, sabe? Quando você entende que a sua jornada é sua, e você só não sua. compete e só sua, que você não está vivendo a jornada da outra pessoa, você não tem por que se comparar com ela. Você tem o seu tempo, ela tem o dela. Você tem o seu jeito, ela tem o dela. Então, descubra quem você é, viva a sua jornada e lembre-se que nós só somos o que somos porque somos juntas. Que é isso que a Gi falou. Você é especial, a pessoa que está do seu lado, a mulher que está do seu lado é especial da forma dela. E juntas a gente vai florescer esse mundo com muita beleza e perfume de Cristo. Isso mesmo, muito bom. Faça parar em você. Não prolifere essa competição, mas divulgue esse amor e essa singularidade para que a gente possa ser conscientizada dessa verdade e viver muito melhor. Amém? Bora tomar café, gente.